Olá! Mais um episódio do podcast Tem Jeito no Ar. E hoje, eu e Martinha trouxemos uma pessoa, vocês não vão acreditar. Ele é um incentivador do canal. Conseguimos tirar da toca. E a culpa do canal é dele. Porque as loucas conversaram sobre o canal e ele botou pilha. Nada mais justo. Meu óculos. Nada mais justo que ele estar aqui hoje, né? Não é, Anderson Amorim? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. É diferente normalmente eu tô do outro lado, hoje eu tô aqui. Pois é, verdade. Pra mim, então. Hoje é a nossa vingança. Mas não é vingança, eu acho que é... Eu acho que você tem muito a contribuir para as pessoas. E quanto mais as pessoas te ouvirem falar, eu acho que isso é muito relevante. Você tem muita coisa importante para falar. Vamos lá. E não só isso. Então vamos já direto ao ponto. Vamos o que vocês querem falar. Porque assim, eu não vou nem me apresentar, não vou fazer... Não, mas o canal não te conhece. Não entendeu? Vocês já estão fazendo muita sardinha. Vamos. A gente já começou tomando bronca, tá, gente? É assim mesmo, o Anderson é nosso mentor. Não dou bronca, quem me dera. Anderson Amorim, ele dá bronca, mas é uma bronca mansinha. Ele, na verdade, ele é um mentor pessoal e profissional, né? Comportamental. Mas eu acho que a grande sacada do Anderson, ele tem um mix de advogado, de professor, mas eu acho que ele é um excelente gestor e descobridor de ferramentas e caminhos e talentos. E isso eu acho que é o mais importante que eu vejo nele, assim. E ele é capaz de te dar um tapa na cara e você achar legal, entendeu? E você vira o rosto e pede outro tapa. É bom saber. Então é bom a gente vai ajustando isso aí. Mas eu acho assim, você... Não adianta você, vai contar a parte da história triste. Eu acho que você já chega num momento em que você tem ali já um irmão que já estava ali caminhando, que não sei o quê, e você vem ali também traçando o seu caminho, meio que paralelo. Mas qual foi o momento preponderante da sua vida que foi o momento que você falou, agora vai? Tá, então a gente precisa voltar um pouquinho antes. Porque assim, explicar para as pessoas quem é... Se você fizer a pergunta, quem é o Anderson, eu não saberia dizer quem é o Anderson. Porque eu sei dizer quem já foi o Anderson. Na verdade, a gente vai contando a história e aí vem vindo. Porque você se definir ou se rotular numa caixa, alguma coisa assim, eu acho complicado hoje. Então, muitos sabem da minha história, tem aí na internet, tem um monte de coisa. E todo mundo acha isso, Marta, que eu entrei numa onda do meu irmão, que era advogado, já tinha uma certa estabilidade na advocacia, e muitos acreditam que eu entrei ali e surfei na onda dele. Por isso que eu falei que você estava caminhando ali paralelamente, não era engano. Não, mas lei do engano. Então, assim, na verdade, o que acontece? Eu surjo para a advocacia bem antes de estar com meu irmão. Na verdade, eu venho do mundo corporativo. Minha primeira formação, acredite se quiser, é turismo. Que beleza. Formado em turismo. Pós-graduado em administração hoteleira e hospitalar. Então, assim, eu não era da área do direito. Comecei a fazer direito. Da área do direito, eu volto para a hotelaria. Eu estava trabalhando numa rede hoteleira. E eu precisava melhorar o inglês. Parei a faculdade. Não vou falar quando, mas quando muda o Código Civil. 2002, Eu falei que hoje é o dia da vingança. E aí, isso foi antes de eu entrar na faculdade, tá, gente? E aí eu paro a faculdade para poder fazer um intercâmbio fora para melhorar o inglês. Só que nessa de para a faculdade, faz um intercâmbio porque eu precisava do inglês para a atividade que eu tinha na época. Quando eu voltei, eu também não tinha recurso financeiro para poder continuar a faculdade, porque todo o recurso que eu tinha fui fazer esse intercâmbio de última hora e no estado de necessidade. Quando eu decido voltar para a área do direito, o que acontece? Praticamente quase todas as matérias se perderam. Então, em 2009, eu volto para a área do direito. Por um incentivo, eu volto para a área do direito. Para trabalhar com advocacia, não, era para fazer concurso público. A minha vontade era fazer concurso público. Então, como a maioria dos estudantes que entram. Na verdade, a ideia era para fazer, iria abrir um edital, eu já tinha uma graduação, então assim, já tinha graduação, tinha pós-graduação, com relação a pontos, já estava na frente. E estava uma ilusão de que em 2010 abriria vagas para Polícia Federal. Eu falei, opa,
é a hora de eu tentar entrar nesse mercado. Porém, contudo, no entanto, a vida às vezes nos surpreende e eu sou demitido em 2009. Eu sou demitido. Você estava trabalhando numa rede hoteleira nessa época, né? Em 2009 eu sou demitido. E aí, demitido, final de ano, São Paulo, rede hoteleira em São Paulo, final de ano é uma baixa zona que não contrata ninguém. Então tá, eu falei, vou voltar para o mercado de trabalho, não vou, o que eu faço da minha vida? E aí meu irmão vira e fala assim, olha, tem uma oportunidade para você. Eu falei, eu já estava ajudando ele fazia uma revisão na época em benefício previdenciário que você precisa fazer um cálculo. Então todo mundo não vai lembrar aqui que era um cálculo dos benefícios a gente chama do buraco negro, que era da URTN, até antes do buraco negro, para ver se tinha daqueles Felipeta. Vocês nem lembram dessas coisas. Não tenho ideia do que você está falando. Não era nascida. PA, o processo administrativo que vinha, existia um cálculo ali dentro que a gente refazia esse cálculo para achar algumas revisões. E era através de uma Felipeta daquelas de máquina digitada. Que acho que calcular que saia com a antiga que saia aquela Felipeta. E aí ele me pagava um valor para me ajudar ele a fazer esses cálculos. Ok. Ele falou assim, cara, eu estou dando aula num lugar X, né? Não vou citar nome. E eu vi uma oportunidade para você poder fazer aí, eu te ajudo. E foi assim que começo a vir para dentro do escritório dele. Eu não fazia nada dentro do escritório. E aí eu comecei a fazer serviços para advogado. Começo a fazer serviço de cálculo previdenciário. Sabia? Não sabia fazer o copo. Mas eu sabia uma coisa que muitos advogados não sabem. Eu sei vender. Então o cara me ligou, o primeiro cliente que eu tive até hoje. Hoje eu tenho amizade com essa pessoa. Eu não sabia nada. Mas eu falei para ele que eu sabia tudo. Falei, eu não tenho esse produto, mas já que é um produto. O meu irmão falou, não, se você cobrar R$10 pro cálculo aí, cara, você faz esse cálculo aí rapidinho. Se você fizer um monte, te livra uma cara. Foi aí que começa. E aí, beleza, começou a fazer cálculo, faço para 1, para 2, para 3. E aí eu comecei a estudar. Mas eu estudei por onde? Sozinho. Porque eu não tinha recursos, os recursos já estavam comprometidos. Tinha acabado de comprar um apartamento, então estava naquela que minha vida era o seguro-desemprego. Nessa época você já estava noivo da Priscila? A gente ainda não estava noivo, mas a gente já tinha comprado um apartamento junto. Estavam juntos já com a intenção de casar? Com a intenção de. Então, sim. E aí, conta para pagar, então a gente vai se virando. E aí que vem a história, que eu passei 2 anos sem comprar uma Coca-Cola, e é real. Não tinha recurso. Todo recurso que tinha era comprometido. Foco e meta. Então, assim, focado para pagar o apartamento, não ficar com o nome sujo. Beleza. E aí eu falei, putz, preciso de mais. Por R$10 não dá. Preciso de fazer mais. Preciso produzir mais dinheiro. E aí eu começo a fazer outros serviços. Então, assim, precisa que vai despachar alguma coisa lá no fórum de Andradina. Você vai? Vou. Quanto que cobra? Sabia. Olhar, eu falar... eu pago, a empresa aqui está pagando de R$600 na diligência. Eu fazia a conta, eu tinha uma motinho, carro da Priscila, falei, motocarro, falei, não, melhor ir de carro, porque ela tinha um carro 1.000, então, mais econômico, vamos de carro. Gastei 200 e poucos reais, sobrou alguma coisa. Então, assim, R$300, eu fazia as coisas por R$10. Analisava o processo por R$10. Muito barato. Mesmo naquela época... Ainda hoje é barato, mas naquela época era muito barato. E aí comecei a ter um certo movimento. Comecei a aprender e comecei a estudar. Eu ouvi um CD do Carlos, né, que tinha CD de áudio, não tinha vídeo, não tinha nada, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Era mato. O Carlos dava umas aulas presenciais e ele fazia aulas... O ABC Previdenciário, numa outra instituição. O Carlos que ele está falando é o professor Carlos Gouveia, né? Isso. Que dá nosso mentor, o mago do Previdenciário. E aí eu fui ouvindo isso, e aí tinha um problema e eu ia buscar a solução dentro da legislação. Então eu estava estudando no direito, e ia buscar, não sabia aonde buscar, não sabia lei, não sabia nada, porque eu voltei do zero. Então em 2009 eu volto do zero na faculdade. Isso, eu estava no segundo semestre da faculdade, aí vem 2010, essa pelenga, e aí chegou uma hora que eu falei assim, tá, eu chego pro meu irmão e falou, tá certo, ele conferia para mim, isso eu não posso reclamar que ele... E aí uma hora ele falou assim, você tá aí correndo atrás, tem algumas pessoas que já foi cliente do escritório, você não quer ir atrás para ver se cabe uma revisão? Na época eu chamava uma revisão previdenciária,
revisão da desaposentação. Eu cobro R$500. E aí a gente faz o seguinte, fica metade para mim, metade para vocês. Porque eu levei uma outra pessoa comigo. Ele explicou muito mais para essa outra pessoa. Tô quebrando o estúdio porque o chefe tá aqui, gente. Tá nervoso. Ele explicou muito mais de direitos para esta pessoa do que para mim. Ele explicou muito mais. Ele deu uma aula. Assim, quem conhece o Arismar, que é o meu irmão, sabe que quando vai perguntar alguma coisa para ele, ele explica tudo. Ele tem uma paciência para explicar. Para mim, não. E eu falei, pô, mas ele vai pagar 250 pro outro lá. E tá dando de mão beijada lá. E eu não tô ganhando nada. Vou ter que me virar. Aí eu falei, bom. Aí eu fiz a conta ao inverso. Falei, tá, R$500 para fazer uma desaposentação, eu vou cobrar 750. Que eu também ganho 250. Eu ganho, o vendedor vai ganhar e ele também ganhava. Ele continua com o ganho dele. Eu sei que nessa brincadeira a gente começa a aumentar o ganho. Aí a gente passa para cobrar 1.500, passa para cobrar 3.000. Então foi elevando, porque a hora que eu entro para dentro do escritório, eu entro numa sala adjacente que tinha, com uma empresa já aberta em 2010, fazendo serviços de apoio ao advogado. Então, eu ficava lá no fundo e ajudava. Só que nesse ajudar... Faz tudo da empresa, né? Da sua empresa. Da minha empresa era. Desse CNPJ, sim. Ela existe até hoje. Então, é uma empresa que existe até hoje. E aí, eu vou aprendendo e aí eu começo a aprender, começo sabendo vender. Então, comecei a fazer concessão, só fazia a parte administrativa, eu não fazia o judicial. E aí, eu fui tomando espaço. Porque eu falava, cara, tá errado. Como que você vai fazer um processo se você não sabe qual é o custo desse processo? Ele falava assim pra mim, se o custo aqui do escritório é 20, eu tô fazendo os 20, tá bom. Eu falei, mas isso tá errado. Vamos implementar. Escalar, né? Não é nem escalar. Não era nem questão de escalar, Martinha. Era questão de implementar para saber qual era o custo que ele tinha. Porque ele não queria olhar as contas que ele tinha. Ele falou, eu tenho dinheiro, eu pago as contas. Essa é a maioria. Não tinha Kátia ainda. Tinha, mas a Kátia também não tinha experiência. Ah, entendi. Ela tinha experiência... Do mundo da polícia. Ela era militar. Ela é militar. Ela veio da polícia militar pro direito, então ela não tinha tanta experiência no direito. Não tinha essa experiência de gestão. Não tinha, ela veio... Por sinal, hoje, gente, uma das pessoas mais duras e rígidas em gestão é a Kátia. Ela é bem rígida. Forjou desse jeito. É que assim, a doutrina dela veio de militar. Então, a hora que você vem numa doutrina militar, regra é regra. Não tem como burlar a regra. Então, assim, e aí eu começava a falar. E aí eu falava muito na orelha da Kátia. Kátia, isso tá errado. Kátia. E ela era muito organizada. Ela é ainda muito organizada. Só que, assim, não é o perfil ficar preso dentro do escritório. Mas esse é o... Você gosta de sair e buscar inovações. Eu acho que, assim, é uma tendência. Isso foi em 2010. Pelengo, eu só vou ganhar dinheiro mesmo, real, montante de dinheiro significativo, final de 2011 para 2012. Aí eu tenho um primeiro turning point. É uma primeira virada que... Mas até ali, eu camelei 2 anos camelando, trabalhando das 6 da manhã às 10. Eu cheguei na faculdade, meu primeiro dia de aula, em 2010, no segundo semestre, foi no dia da prova. Eu não fui para a faculdade. Você não foi para as aulas, O professor não me conhecia. E uma coisa que as pessoas acham, né, é ridículo, porque tem tanta história fantástica de trabalho e de muito suor, mas ainda tem gente vendendo e ainda tem gente comprando, principalmente na internet, que o sucesso é um estalar de dedos. Não, ele é 10 anos. Mas 10 anos não é estalar de dedos. Se a gente parar pra pensar, Marta, assim, eu tô brincando com você, Sim, claro. mas assim, porque se a gente parar, eu quero viver até os 120. Então, 10 anos é um pedacinho, mas não existe fórmula mágica, não existe segredo. Não existe vitória do dia pra noite. Olha, pode até acontecer, quem jogar na Mega Sena, e se você jogar... Mas eu acho que o bom... Se não jogar, não vai ter. Eu acho que o bom, ele é até instantâneo, momentâneo. Mas, lembra a palestra do Cássio? Né? Você está se preparando ali ao longo daquele tempo. Você está trabalhando e plantando e
e entendendo todo o processo para na hora que vir esse... As oportunidades passam. A Exatamente. oportunidade... vamos reformular, a gente está brincando, mas vamos falar sério. Na verdade, a oportunidade sempre vai passar. Só que assim, às vezes eu vou levar 40 anos da minha vida, e eu tenho histórias para contar, não minha, mas de outros, que às vezes levaram 50 anos da vida dele para ele ter uma oportunidade, só que ele estava preparado. O Rick Chester, tá? O pessoal conhece aí, a gente foi o primeiro a contratar o Rick Chester para a palestra do EAP lá em 2018. 2018, primeiro 2018. Foi 2018 e depois 2019. Ele estoura em finalzinho de 2017 e em 2018 a gente contrata ele. Só que assim, todo mundo fala, o cara fez um vídeo e nesse vídeo explodiu. Lei do engano. Ele tem trocentos vídeos na internet fazendo tal, e era um vídeo de desabafo. Só que assim, ele era o cara da comunicação da Mangueira, então ele trabalhava dentro de algo que ele fala bem. Só que o cara lê muito, ele estava preparado. Ele é empreendedor? Aí eu já discordo um pouco. Porque para você empreender, você tem que sair da casinha. Você tem que sair da casinha e você também tem que fazer movimento. Ele teve ideias? Tem. Só que assim, naquele momento ele não era tão empresário. Ele era empresário dele, o cara que vendia água ali e tal, tudo bem. Mas ser empresário já é diferente. Porque se empreender e ser empresário é dois pratinhos difíceis de controlar. Empreender é você ter uma ideia, você ter algo que você queira buscar. Você pode empreender dentro de um CNPJ, sendo CLT, ok. E ser empresário já é diferente. Que eu acho que a ideia do podcast de vocês, a ideia é sempre mostrar que esses pratinhos pode ser... Eu posso ser um empreendedor, eu posso ser um empresário, eu posso ser um marido, eu posso ser filho, eu posso ser pai. Amigo, pode ser tudo. Porque é onde você põe energia. E assim, para quem está nos ouvindo aí, a nossa conversa, é entender que pode ser, e eu tenho que estar preparado. Hoje, eu só sou o que eu sou hoje porque eu camelei um tempão atrás. Então, assim, sem essa camelada não teria. Uma coisa que você sempre bate muito com a gente nas mentorias é essa questão dos pratinhos. As pessoas precisam entender que a vida, ela não é uma linha reta. Ela sempre vai ter altos e baixos. Isso você mesmo pegou muito no pé comigo, que você tem que dar foco no pratinho que está um pouquinho mais... Qual que é o símbolo da vida na medicina? Não é o batimento? Exatamente. Ele é reto? Não. Quando ele está reto é porque não tem vida. Morreu. Então é isso que as pessoas precisam entender, que a vida não vai ser um mar de rosas sempre. Eu acho que o ideal, Dani, Marta, acho que assim, porque se a gente puder, minha função na vida, a gente tem que descobrir um propósito. Sim. Eu vou descobrir meu propósito em 2017, que é ser um awaker. Para quem não sabe, um awaker é quem desperta o outro. Eu não tô aqui para ser despertado, eu não tô aqui para eu fazer... Eu não sou o cara que vai explodir, eu não sou o cara que vai... Eu não conhecia esse termo. Você não conhecia? Não conhecia esse termo, é a primeira vez que eu tô ouvindo. Então, assim, existem algumas pessoas... Todo mundo tem um propósito. E o meu é de despertar no outro. Então, o meu papel não é... eu tô aqui para eu aparecer na internet, para que eu exploda. Não. Eu tô aqui para ser a base de outras pessoas, para que essas outras pessoas apareçam. Então, a minha função, meu propósito de vida é cutucar vocês, e aí eu acabo fazendo isso um pouco no Black, sem dizer essa palavra, sem dizer esse propósito, e é isso que me move, é isso que vai me... né? E acaba sendo, mas fulano ganha mais que você. Maravilha, eu tô aqui para despertar isso nele. Sim. Eu não tô para querer competir com ele, porque essa não é minha função. É a questão do conceito de sucesso para cada um. Cada um tem um conceito de sucesso, de realização. Para você, é o que te realiza fazer isso. Não, isso tem mais... É mais profundo, Dani. Isso é bem mais profundo. Porque assim, eu conheço gente que ganhou muita grana, que a hora que o cara fala assim, eu quero ganhar 1 milhão. Beleza. A hora que o cara ganha 1 milhão, ele fala assim, tá, mas agora o que eu faço agora? Eu tenho um sonho de ter... Um aluno recente, eu tenho um sonho de ter um Porsche, não sei o que lá, que custa 2 milhões. Ele comprou. Ele falou, e agora? Porque o problema é o vazio que fica. E a gente ser um... É que, na verdade, assim, você tem um treinamento que é feito, e aí, neste treinamento, você se descobre... Tem várias outras... É que eu não lembro todos, tá? Mas Covid me faz a gente esquecer. Mas eu sei o que eu sou. Então, acho que isso é importante. E aí, tem gente que nasce para brilhar.
E a pessoa é aquela pessoa que vai ter palco e tá tudo bem. Ela precisa do palco, que vai o palco fazer. A gente brinca e fala que é a cachaça de cada um. Então eu preciso saber qual é a minha cachaça. O que me dá tesão por trás. Porque assim, tem um monte de gente que advoga que não tem vontade de advogar. Advoga porque virou advogado, porque o pai queria, porque a mãe queria, a família impôs, fez a faculdade. Cara, para com isso. Vai procurar o que ser feliz. Ah, mas dá pra fazer isso? Dá. A gente consegue equilibrar isso. Só que, assim, por muito tempo eu fiz muita coisa que eu não queria. Hoje ainda você faz coisas que você não quer? Faço. Todo dia. Até porque você é quem administra a jurídica, né? Além das outras. Além das outras empresas. CNPJ. Mas... são 6 CNPJs, mas o principal ainda é a jurídica, que porque ainda não anda sozinha. O problema é que os outros CNPJs, eles ainda conseguem andar sozinhos. Então eu consigo ir lá, só ser o estrategista por trás. A jurídica hoje eu ainda preciso. Vocês viram antes do podcast começar. Ajuda a montar a câmera, ajuda a fazer isso. Por quê? Ainda não está neste corpo, porque é uma energia muito tomada. Tá? A jurídica ainda é uma energia que ela ainda é... O propósito da jurídica a gente ainda não conseguiu decifrar algumas coisas. Que é... Porque assim, quando eu faço a live que a gente fez... A gente faz um lançamento e faz uma live todo dia, tal, dá uma aula de graça. Aquela aula de graça, você está vendendo ali atrás? Tô. De certo modo, sim. Mas o que eu estou entregando? Conteúdo para que eu desperte. Se eu despertar uma pessoa, realizou. Quando a gente faz o evento que a gente faz, que eu acredito na parada, que a gente chama de EAP, qual que é a função do evento? É vender algum produto? Não. É despertar pessoas. É trazer pessoas que possam contar a história dela, que falam assim, putz, a Dani tá lá perdida. Falar, o que a gente mais encontra assim, eu tô perdido, eu não sabia o que fazer, e ali eu tive uma luz. E essa luz... sair do EAP. Essa luz é o EAP. Essa luz é o Awaker. É ser essa função. E tem gente que vai ser um transmissor de conhecimento. Quando o cara... mas eu sou um professor. Eu, Anderson, não sou professor. Eu não me classifico como professor. E às vezes a pessoa fala, professor, não sou. Por quê? Eu posso estar falando com a Marta, a gente está falando de trabalho, e eu achar que a necessidade dela é de dona de casa, e eu vou explorar isso nela até ela poder... Mas como que foi esse processo? Porque, inicialmente, quando surgiu a jurídica, foi o que surgiu de grande primeiro. E os outros, ou vieram os outros CNPJs e depois a jurídica? É que, assim, vem em paralelo. Vem em paralelo. É que 2015, a gente tentou ser muito grande. A gente tentou montar uma empresa similar à jurídica, só que num formato bem grande. Na época a gente fez um barulho no mercado, desestabilizou o mercado, só que era uma sociedade em 5 pessoas, eram 5 sócios. Qual que era o grande erro que houve ali? Muita guerra de ego. Então não foi pessoas que falaram assim, você tem a grana, só que o cara que tira a grana, ele queria opinar e não sabia fazer. Aí tinha eu que não tinha grana nenhuma e sabia fazer, tinha mão de obra. E aí, no meio do negócio, começou saiu um, aí o outro, por ter o dinheiro, ele acha que o dinheiro compra tudo e não. E aí a gente desfez. Em 2016 a gente volta a montar a jurídica. Começa com um produto que eu copio de uma celebridade aí, ela fazia um produto para o público dela, que ela dava um atendimento para o público dela, uma consultoria por WhatsApp. Eu falei, isso aí dá para fazer para advogado. Não, que não sei o que. Aí foi uma discussão, que eu falava, gente, eu já faço isso com o advogado que senta na minha mesa, para que eu explique do cálculo, porque o cara me mandava fazer aquilo lá, aquele serviço, e eu tinha que explicar para ele. Não, eu cobrava R$10, eu tinha que explicar pro cara, porque ele não sabia advogar. Ele não é que ele não sabia advogar, desculpa. Ele não sabia qual o direito que eu tinha achado para chegar naquela revisão. E aí eu tinha que explicar. Eu falei, mas eu já faço isso só que de graça. Eu vou pegar esse conhecimento e vou monetizar. E aí a gente faz o primeiro lançamento e vende o Zap Zap do Carlão. Mais de 200 inscrições em um dia. Mas todo mundo fala assim, foi em um dia. Tem todo um trabalho por trás. Foram alguns meses, foi de abril a maio, trabalhando muito dedicado para fazer isso acontecer. E aí, em 2017, vem fazer formação em desenvolvimento humano,
Porque, mas precisava para os alunos? Não, nem tinha jurídica. É que começou também uma busca interna de falar assim, o que mais precisa? O que mais está faltando? Porque eu tenho algumas formações, né, não falando, mas eu tenho formação também no exterior de comportamento humano. Porque quando eu trabalhava na rede hoteleira, eu tive que fazer comportamento humano, sabe para quê? Para gestão de pessoas. Para poder discutir. Será que a Marta, eu não consigo lidar com a Marta? Porque tem muito assim, eu não consigo lidar com esse colaborador. Será que o problema é o colaborador? Será que sou eu? Ou será que é a regra da empresa? E lá eles tinham uma regra muito fechada, muito fechada. E aí a gente tinha que se adaptar àquela regra. Ou seja, o meu comportamento tinha que mudar por causa da empresa. Hoje, você falar para mim, Anderson, é certo ou errado? Eu tenho minhas dúvidas, mas eu não acredito nesse modelo de negócio. Nesse modelo de formatação. Tem que ser assim, ou tem que ser. Acho que o tem que ser é algo bem pesado. Tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito. Não, dá para ser maleável. Mas não pode ser muito maleável também. Tem que ter um parâmetro, né? Mas também tem que estar aberto para ouvir a pessoa que está trabalhando. Vocês estão ouvindo coisas que eu nunca falei. Acho que eu nunca falei isso. Não, tem muito. Mas e como você passou do cara que administrava, fazia as campanhas? Porque assim, a gente, e eu vou logo depois fazer essa pergunta para você, mas como que você passou desse cara pro cara que hoje senta, faz a live, dá uma aula, faz um despertar? Como que Deixa eu virou? contextualizar aqui a pergunta da Marta, gente. O Anderson, ele não falava em público. Não falar em público. Eu tinha as travas. Uma trava que ele não conseguia falar em público. Ele já contou pra gente diversas vezes que em uma determinada oportunidade deu um branco, que ele esqueceu o próprio nome. Normal. É como se fosse uma síndrome de burnout, gente. E é muito sério isso. E isso tem meios para se resolver, assim como várias outras travas, né? Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês. Eu vou falar da trava em si e aí eu já entro no que a Marta tá questionando ali, me perguntando. A trava, todo mundo tem. É uma coisa que todo mundo não percebe, mas todo mundo acaba tendo para uma coisa ou outra. O meu grau ao longo da vida, é que assim, eu tô contando para vocês de 2009, mas eu tenho um histórico antes, que também não é fácil. Eu vou falar que assim, eu fui miserável, mas eu fui pobre. Então, entender esses momentos, o que o cérebro faz? O cérebro é magnífico. Ele vai protegendo. Então, ele protege do que você vivenciou, porque a gente aprende por forte emoção, repetição ou por uma outra marcação. E aí, o que acontece? Tudo que sofreu um assalto, você criou um trauma. Não é que você criou o trauma veio de uma forte emoção que fez chama de imprint, fez um selo ali. Eu sei o que é isso. E aí a gente vai vivendo ao longo da vida, quando a mãe grita, e isso vai criando traumas na criança, tá? Pequenos, mas isso psicossomático, isso vai somando. No adulto também. No Por isso adulto que eu tô falando, minha roda saiu do carro esses dias, agora eu tenho um novo medo destravado na minha vida. Mas, e aí o que acontece? Qual que eu falo que foi a falha lá atrás, que hoje, quando eu vejo alguém falando, eu falo, tome cuidado. Beleza, a trava que eu tinha de relação de apagava que eu não sabia o meu nome. De esquecer o nome, dar um branco mesmo, telefone, nome, você falava, eu falava, não era de falar em público, falar eu conseguia, eu não conseguia pegar o microfone. Microfone vem com uma relação exposição. A hora que toda vez que eu me sinto exposto, então se eu não estiver num ambiente confortável, eu vou me fechar. Se travo e vou me fechar. Eu tô aqui confortável falando com vocês? Não estou. Se vocês pegarem aqui no meu ombro, vai estar travado, mas hoje eu consigo controlar. Só que qual que é o problema disso? Tudo trauma, pode por através de terapia e vários outros mecanismos que tem, eu tenho que resolver algumas questões do passado, para que hoje, no presente, eu desenvolva. E lá atrás, quando eu estava buscando esse conhecimento, eu consegui destravar. Lindo, maravilhoso. Quais são as consequências disso? Não foi colocado para mim falando assim, olha, a gente vai trabalhar isso, só que tem consequência. Só trabalhou. Por um lado, legal, destravou, e aí eu saí. Em 10 dias, eu tinha uma palestra dentro da OAB para quase 300 advogados. Aí chego na palestra, o microfone não funciona, porque eu estava preparado, condicionado mentalmente. Aí tem exercício que você vai, mentaliza, já se vê falando, mas eu me vi falando no microfone. Cheguei lá, o microfone não funcionou, tive que usar o microfone do balcão, falando de lado,
vou mostrar o PowerPoint que eu tinha preparado, não abre, era antigo o sistema, não, o sistema era antigo, quebrou toda a apresentação e aí ficou aquele Word tudo quebrado. E aí eu tive que levar quase 3 horas no Google. Então, assim, uma baita de uma prova. Só que traz consequência. O que eu gosto da terapia, e eu falo que a terapia, em alguns casos, é uma bezetacil, não é nada contra psicólogo, mas psicólogo vai muito mais por uma linha freudiana, psicologia positiva, psicologia clínica, mas é homeopático. E a terapia, vai lá, mexe alguma coisinha. Só que eu acho que tem que ser perguntado se você quer trabalhar com aquilo do passado ou não. É porque o impacto é muito grande. Ele me fez perceber que eu precisava de uma bezetacil dessa, né? E realmente, eu não queria enxergar. E quando eu tomei essa bezetacil, eu percebi que o meu problema não era o que eu imaginava. Nunca é, você imagina. Era outro. Mas a bezetacil foi o que solucionou. Coisa que não estava sendo solucionada na terapia. Mas a bezetacil funciona assim. Vamos falar da parte clínica. A bezetacil, ela também traz um monte de coisa para o seu organismo. Então ela melhora aquilo que você está ruim. Tô ruim da garganta, vai melhorar. Só que ele dá um monte de efeito colateral. E na terapia também. Sim. O que eu falo que é esse hoje senão que eu trato isso? Eu pergunto para a pessoa, falo, olha, isso aqui vai abrir umas coisas do passado. Você está disposto? Porque o cérebro, tudo que você aprendeu está na sua cabeça. Está arquivado. Só que a hora que eu mexo nisso, então assim, todo mundo que tem problema com dinheiro entra numa mão, sai na outra, está relacionado na infância a problemas afetivos com o pai. Então, eu vou tratar a causa ou o problema. Porque assim, o efeito aqui, questão de dinheiro não ficar na minha mão, não é o sintoma, não é a causa. Muitos acham que é a causa. A causa está lá atrás, com alguma coisa tão insignificante do pai. Só que às vezes eu vou mexer lá atrás e eu trato isso para hoje. Então, mas assim, eu resolvo lá atrás, então faço um exercício para resolver lá atrás. Legal. Só que, vou dar um exemplo de pai, que eu estou falando aqui. Vou lá e resolvo essa situação porque seu pai gritou com você, porque você ouviu alguma coisa que te fez ter esse ranço do seu pai hoje. Só que hoje meu pai é falecido. Como que eu resolvo no hoje? Então, tem como resolver? Tem. O que eu não concordo é a questão de você ficar fuçando nisso. Vamos ficar nessa ferida, Marta. Porque muitos acabam criando uma necessidade de Marta, você precisa toda hora estar comigo. Marta, não, vamos resolver. Por isso que eu gosto dessa parte da terapia, mas eu acho que tem que ser comunicado. Olha, você quer mexer nisso? A consequência é essa. O que é legal da terapia, em alguns casos, de alguns tipos de terapia, não vou falar aqui, porque acho que cada um tem que procurar sua opinião, é a questão de eu não preciso saber do problema, eu preciso saber da causa. E se fosse a mãe? Porque um monte de gente deve estar perguntando, você falou do pai e da mãe. Aqui, ó. Problemas afetivos no dia de hoje, problemas relacionados com a mãe no passado. Nossa, mas hoje eu me dou super bem com a minha mãe. Tá, mas você ouviu alguma coisa da sua mãe lá atrás que hoje te acarreta. O que eu gosto? Essa história de ficar voltando no passado e arrumar passado eu não gosto, não. O que me melhora pra frente? O que eu vou buscar pra frente? Eu tô sempre assim, pra frente. O que muda minha vida pra frente? Isso vai mudar minha vida pra frente? Vai. Então, Marta, quando eu fiz a gente chama uma regressão de memória para achar onde era o problema, porque eu não achava, então eu não sabia o que causava, o que disparava, qual era o gatilho. Quando eu fiz isso, abri um monte de porta. Porque assim, vocês acham que falar em público era a pior parte? Não, gente. Essa é a parte mais simples, porque eu não falava em público. Eu não tinha necessidade de estar na frente de um microfone. O problema é que num trabalho de escola, quando eu era pequeno, eu não queria apresentar. Então eu burlava ou não fazia o trabalho para que eu não tivesse que apresentar. Então isso afeta a nota. Quer ver coisas piores? Eu queria chegar numa menina e eu não conseguia. Porque toda vez que eu era confrontado, então era... Você se retraía. Então se ela perguntasse qual a sua idade, tô falando de lá pequeno, eu ia falar... E não sai. Então
Esses impactos é muito pior. O falar em público, todo mundo acha que o falar em público é o pior. Não, o efeito do dia a dia, então assim, preciso confrontar a Marta. Eu sei que ela tá errada. Eu vou baixar a cabeça pra ela. Porque é o confronto, é a exposição. Então, para mim não me expor com a Marta, eu vou ficar quieto. Então, todo mundo fala e vê a questão do falar em público, mas a hora que eu arrumo isso, faz um efeito cascata. Eu começo a arrumar todas essas outras essas áreas na vida. Do dia a dia. Isso muda no dia a dia. Então, assim, eu vou conseguir... A Marta, eu vou bater boca com ela? Pô, não é meu perfil gritar. Mas eu vou bater boca com a Marta. Marta, você tá errada aqui por causa disso, disso, e assim vai. Então, eu acho que essa grande mudança, Marta, que teve, que muitos não sabem, isso aqui acho que é a primeira vez que eu tô falando disso aberto, começa ali. Ali eu tive um despertar meu, que eu falei, preciso de mais, e aí acabou sendo uma consequência. Então, eu tá dentro de uma empresa que eu precisava fazer tudo. Mas eu já tinha passado por isso. Então, não era nenhuma novidade. Só que aqui eu vi uma oportunidade de estar quando eu me descubro, que eu falo, eu gosto de estar com pessoas. Eu gosto de ajudar pessoas. E eu consigo, dentro do meu trabalho, ajudar mais pessoas. Eu vi uma grande oportunidade e falei assim, eu consigo atingir. Eu tinha uma meta que era uma meta mais simples, que era o quê? De alcançar 1.000 pessoas. Olha, eu queria alcançar 1.000 pessoas. Em 1 ano e pouco eu alcancei 1.000 pessoas. E aí... Com a história da jurídica hoje, na pós, nos cursos, nas mentorias, quantas pessoas vocês já atingiram? Mais de 20 mil. Mais de 20 mil. É que assim, eu trato, são duas coisas. Atingir é uma coisa. Eu levar o conteúdo para 20 mil pessoas, ok. Então, de aluno, eu passo 20 mil. Eu falo de impactar. Eu tenho histórico de pessoas assim, a Dani é um case meu, você é um case meu, de que eu sei que eu fiz algo. É como quando eu faço isso, eu faço uma marquinha no meu livro. Olha, eu impactei a vida daquela pessoa. Por mais que a pessoa hoje não seja grata por aquilo que eu fiz. Eu não estou buscando gratidão. Eu não estou buscando um reconhecimento. Se realizando porque você está fazendo aquilo que é o seu dom, é o seu... Mas eu não fiz tal coisa. Eu tenho muito disso. Quando eu ajudo alguém, eu falo de forma a ajudar, mas assim, quando eu faço alguma coisa por alguém e eu vejo aquela pessoa se desenvolvendo a partir dali, aquilo é muito gratificante, é muito... Agora, quando eu ajudo alguém e aquela pessoa só vai... Você pega fazendo coisa errada, ela não... Não que assim... A pessoa não tem obrigação também, ou lealdade, ou qualquer coisa que seja, de fazer do limão uma limonada com aquele limão que eu dei, né? Mas quando a pessoa faz, isso te motiva a fazer mais vezes. Marta, eu vou dizer pra você que assim, eu não tô preocupado com o que a pessoa vai... com o que ela vai fazer. É a mesma coisa se a gente encontrasse uma pessoa, um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, e ele me pedir um dinheiro, eu não dou, tá? Mas só pro efeito de exemplo. Eu der o dinheiro pra ele, se ele vai comer, se ele vai tomar cachaça, o que ele vai fazer, não importa. A minha parte ali eu fiz. Eu acredito muito cristão, evangélico, acredita nisso. Que ele vai lá e dá o dízimo. Se vai fazer coisa certa ou não, aí já é a consciência da pessoa. Qual que é, assim, o que me deixa às vezes frustrado, e eu me frustrei muito, tá, gente? De 2018 a 2020, eu me frustrei bastante. Muito com os alunos, muito. Porque eu via a pessoa tinha um baita de um potencial, eu me dedicava 1000% e a pessoa não vai. E aí eu me sentia frustrado porque eu falava, aquela pessoa tem um baita potencial, ela pra estar estourada, ela pra estar fazendo 1000 coisas, eu tô e ela apostando nela, não que eu vou ter algum retorno, eu não vou ter retorno nenhum. E vai, e a pessoa não está preparada. E eu não soube, algumas vezes, saber que a pessoa não estava preparada. E hoje eu já entendo. Falar, a Marta hoje não está preparada. A Marta, por sinal, tinha um canal lá atrás. Eu sabia que ele ia falar. Muito bom que, inclusive, a minha mãe chegou para mim e falou assim, Daniela, minha mãe de uma advogada, Daniela, você conhece a advogada aqui? Olha como é que ela é boa. E aí assim, que era algo que... mas não é questão de se foi pra frente ou não, porque tem várias outras coisas. Eu acho que a ideia do podcast de vocês é mostrar que
É possível ser feito. Uhum. Ah, Anderson, a sua vida é fácil? Cara, hoje é mais tranquila, mas não é fácil. Tá melhorzinha. É melhor, mas não é fácil. Falar que é fácil, porque assim, ó, se a gente pensar em energia, Marta, o que acontece? Se eu dedicar 100%, eu percebi que uma coisa, tá? Com a jurídica eu aprendi alguma coisa aqui. Eu pus 100% da minha energia na jurídica. Quando eu ponho 100% da energia no Especialmente no comércio, ou na empresa, ou no que for, eu perco o foco dos restos. Então, assim, o casamento vai pro vinagre, a saúde vai pro vinagre. Hoje eu faço esse equilíbrio. Então, assim, e se eu pôr 100% na energia na empresa, pra vocês pensarem, beleza, vou dedicar 100%, também não vai dar certo. Porque eu vou reverberar numa energia tão grande que os colaboradores não aguentam. Então, assim, se eu Foi chegar... o que aconteceu comigo, né? Se eu chego 6 horas da manhã e vou embora 10 horas da noite e o cara querer me acompanhar, ele não vai conseguir. Então, hoje eu já... Mas eu acho que isso a gente vem conversando muito com a Ingrid, eu com a Daniela, com você. Eu acho que o segredo do sucesso é o equilíbrio. É clichê falar isso, mas é a verdade. Mas, Marta, acho que assim, primeira coisa, pra gente falar de sucesso, defina pra você, então você que tem caso, defina pra você o que é sucesso. Cada um tem que saber pra si o que é sucesso. Pra mim, sucesso pode não ser o que é pra você que tá aí em casa, que seria ter um iate de 5 milhões. É que às vezes a pessoa acha que precisa do iate, mas não precisa. Eu tenho certeza que eu não preciso. A gente precisa descobrir... Olha, Eu tenho certeza que eu não preciso. Assim, eu já falei isso para você, mas assim, a minha questão é liberdade. Não é liberdade financeira. Tem a ver com financeiro, de certa forma, mas não é... Eu não preciso ter o extraordinário. O que é o extraordinário para você? Olha lá. Para mim, extraordinário é ter rios de dinheiro, muitos imóveis, bolsas de grife, sapatos de grife. Eu acho que, de acordo com o meu histórico, hoje, para mim, a questão da liberdade é poder pagar as minhas contas, poder fazer coisas, poder fazer um projeto, comprar uma coisa um pouco mais cara, mas me programar, mesmo que eu tenha que me programar para fazer aquilo, mas aquela coisa assim, eu ter uma vida com um certo conforto, que para mim é pagar as minhas contas, poder fazer uma viagem, ter um carro bacaninha ali, uma coisa, uma vida mediana. Eu não almejo... eu não almejo, por exemplo, estar toda semana postando que eu comprei uma bolsa de grife, entendeu? Para mim isso não é necessário. Não é necessário eu ter uma bolsa de grife. Isso não vai me fazer mais feliz, entendeu? Então vamos lá. Eu acho assim, sei lá. Eu vou... Aí ele vai me contestar e eu já vou mudar de ideia. Eu vou contestar a Marta aqui porque eu acho que é importante. Não, aí que tá. Às vezes o que te trava hoje é a questão de querer ser mediano. É querer de querer... Eu sou contra essas palavras de dinheirinho, um pouquinho. Eu não gosto de nada de dinheiro. Nunca gostei de carro. O único carro que eu tenho é o Fusquinha, que é o que der para fazer diminutivo, eu não teria o carro. Se você falar para mim, você vai ter um carro que pode chamar dinho, não tenho. Por quê? Isso a gente pensar tem a ver com merecimento. Então, eu estou pegando sua fala. Sim. Estou trabalhando ela. Ela falando assim, porque todo o meu histórico sempre foi ruim. Qual que é o problema, Marta? Quando eu descubro que comer num restaurante um pouco melhor é diferente do PF, é diferente da Marmitex, a gente gosta. Então, a hora que você sai do restaurante, por exemplo, dá para comer final de semana, você sai para tomar uma cerveja. Eu saí esse final de semana, fazia tempo que eu não saía. Eu fiquei abismado com o preço das coisas. Tá um absurdo. Mas, você tem dinheiro para pagar a conta? Tenho. Você tomou o que você queria? Sim. Eu acho que isso, para mim, é sucesso. Sim, Por quê? eu é ir no mercado, isso, por exemplo. É ir no mercado não olhar o a preço, marca. a não olhar a marca. marca. Fala assim, eu vou pegar aquilo que eu quero. Eu quero tomar um iogurte X, eu gosto muito de iogurte. Eu vou tomar iogurte X, eu vou pegar o iogurte. Independente do preço. Claro que eu não sou um alienado. Um alienado que vai falar assim, esse mercado, esse iogurte que eu gosto tá R$50, eu vou comprar. Não é isso que eu tô falando. Dentro do que eu gosto, eu vou comprar o menor preço. Mas eu gosto de comer bem. Na pandemia, acho que eu fui o cara que mais comeu picanha. Porque ia comprar o preço da carne, tava muito parecido. Falei, sou eu que vou comer.
Eu não tô... Não, mas eu acho que talvez eu não consiga expressar exatamente, colocar efetivamente o que é para mim. Mas você falando, eu me identifico muito. Por exemplo, sábado a gente foi almoçar, uns amigos foram me ajudar a fazer uma coisa em casa e eu levei todo mundo para almoçar, né? Primeiro que eu adoro fazer isso, a Preta que sabe. A Preta, às vezes, eu ligo para ela e falo, vamos comer alguma coisa gostosa? Ela, vamos. Aí cato ela, a gente vai comer. E sábado, aí a gente foi almoçar, tem um restaurante. Olha só, isso muito que você falou. Tem um restaurante perto da minha casa, que é um restaurante de frutos do mar. Eu nunca tinha ido naquele restaurante porque eu achava que devia ser muito caro e não estava acessível a mim. Aí um belo dia eu catei minha mãe, falei, vamos lá comer. E assim, ele é um restaurante melhor da região, mas nem é um absurdo de caro assim, vale muito a pena, a comida é deliciosa. A gente foi nesse restaurante e aí a minha tia, a mãe da Preta eu chamo de tia-mãe, né? Porque ela me trata como se eu fosse uma filha. E eu tava falando com a tia contando que eles compraram uma Dolce Gusto e o cappuccino não é. Que eu falei, você nunca tomou um cappuccino da hora? Vou te levar para tomar um cappuccino na hora. E fui levar naquela loja de chocolate bem cara, que tem um cappuccino da hora. E você não toma, então... Ah, você não toma? É gostoso, mas é gostoso. Eu falei, eu vou levar você hoje tomar um cappuccino massa, entendeu? Aí a gente foi tomar um cappuccino, que não sei o quê. Eu gosto dessas coisas, entendeu? Eu gosto de ter acesso a coisas que eu gosto. Entendeu? Eu descobri que até então, é que eu brinco e falo, desculpa, perdão da palavra, é uma brincadeira, entendam aí. Eu falo que pobre não tem gosto, não tem paladar. Quando você é pobre, quando você não tem recurso, você vai tomar cerveja, você toma Cristal, você vai tomar... Você toma o que tem. O que tiver. Exatamente. Quando você começa a ter... Não é que você fica mais refinado, é que você começa a conhecer o que é bom. Quando a gente conhece o que é bom, fica mais fácil. Uma frase ótima. Eu tenho um amigo meu que eu chamo ele... do cidadão do paladar refinado, né? Que a gente tomava Skol e ele tomava só Heineken, que agora é as duplo maltes, né? As puro maltes da vida, que não sei o quê. Depois da minha viagem para Monte Verde, eu descobri que são todas falsas. É um monte. Não, eu assim... Mas tem diferença, eu gosto de cerveja, então... Não, vocês têm um paladar mais apurado, de fato, para cerveja, mas... Lá na fábrica. Tipo, se eu tiver da situação, eu tomo a que tá ali, entendeu? A cabeça vai reclamar depois, mas... Eu já tomei muito, não estou dizendo que eu não tomo, tá? É assim, estou dizendo que o dinheiro proporciona você a ter alguns conhecer. confortos, que nem assim, qual que é a sua próxima meta? Eu sempre tenho uma meta, eu acho que a gente precisa ter meta. Eu ainda não consegui passar 30 dias fora. Eu gostaria minha meta é passar 30 dias viajando fora por 30 dias. Não consigo. Por falta de recurso? Não. Aí eu tenho problema de tempo, eu tenho problema de encaixar a agenda, são outras situações. Mas é uma vontade que eu tenho de passar 30 dias fora, porque eu acho que 15 dias que nem eu fui agora é corrido, 18 dias é corrido. A gente vai ficando mais velho. Quando eu fui primeira vez lá em 2012 para fora, lembrar, 2005, quando eu fui, eu fiz mochilão, você aguenta. Já não dá. Agora já tem uma criança. Mas não é isso. Não é só a criança, né? É que antigamente, vamos pensar, pra mim ir pra praia, era pegar uma sacolinha de mercado, punha ali um shorts, uma cueca, uma camiseta e ir embora. Hoje, eu tenho um conforto na minha casa. Eu não saio da minha casa pra ir ficar... Passar perrengue em qualquer lugar. Não vou passar. Exato. Prefiro não ir. Eu prefiro não ir, porque eu fico no conforto de casa. Porque são as coisas que eu estabeleci pra mim. Então, essa coisa de estabelecer para você, tô aqui satisfeito com uma coisa mediana. Marta, a gente sobe a régua. Porque a hora que você... Eu fui no meio do carnaval, tá? Eu acho que eu me expressei mal, mas o meu próximo projeto é fazer... A minha próxima aquisição será uma viagem para o meu filho e para mim, só nós dois. Sem ninguém. Sempre assim. Mas aí você vai para um lugar que não tem recurso nenhum, por exemplo? Não, mas aí... Já pensou você tá você e ele num lugar que você pegou lá no Airbnb, num fundo de quintal? Não. Vamos pensar aqui, litoral norte de São Paulo, você foi lá para São Sebastião. A chuva daquela... Lascou. Não, e eu era doida para ir para São Sebastião. É que o lado mais atingido é o lado da pista mais simples, vamos dizer assim. Mas às vezes você não tem recurso, você vai para lá. Sim. Só que nisso... Então eu penso nisso. Então, assim, você vai para tal lugar, tem recurso?
Se eu precisar de um hospital. Sim, eu penso nisso também. Eu penso nessas coisas também. E aí isso custa, né? Tem que pensar em todas as vertentes para você. Para fazer sentido para você, Pra Dani. fazer sentido. Porque assim, Como eu comentei com você, em 2000 e... Antes da pandemia, que eu fui pro resort com os meninos, eu até falei pro Anderson, e ele briga muito comigo, esse negócio de eu falar que eu não imagino, não... tem que ir mesmo. Eu, em toda a minha vida, era uma crença minha, não me via num lugar como aquele. Porque, assim, eu simplesmente, a Mônica, uma amiga minha, falou assim, Dani, nós vamos viajar para tal resort. Vamos. Eu simplesmente peguei os meninos, contratei lá 5 diárias e ainda paguei para minha assistente ir junto. Uma coisa que um tempo atrás... Mas aí você já foi até um pouco... Aí foi demais, porque pagar para assistente ir junto foi demais. Não, é porque já estava incluso no adulto, eu tinha 2 crianças, então eu levei ela para babar as crianças para eu me curtir também, né? Mas aí já... Mas assim... Ela quer justificar que ela foi trouxa. Ela quer justificar que ela foi trouxa. Eu não quis falar assim, mas... Mas eu falo, entendeu? Eu sou mais trouxa muitas vezes, continuo sendo trouxa, o Anderson continua pegando. Mas assim, ó... Mas estou aprendendo. Pensem aqui, isso é importante. Eu não me vejo. Não se veja. Se você fala pra mim, Anderson, você gosta de ir num restaurante, não vou citar nome aqui pra não dar público pra outros lugares, não. Que o prato custa quase R$1.000. Já fui? Já. Você volta? Não. Custo do benefício. Por quê? Mas eu vivi a experiência. Eu fui numa experiência top. Que é o quê? Dentro de um hotel aqui em São Paulo, você faz um experimento às cegas. Tudo escuro. Eu gosto de viver experiências. Porque assim, o que a gente leva daqui? Experiência. Então eu vivo de experiência. Não vai caber bem material. Não. Não, mas eu tava... Eu tenho viagem que foi muito legal, eu tenho viagem que deu muito perrengue, mas todas elas têm uma história pra contar. Então eu gosto de viajar, gosto de comer bem. Eu tava tomando aquele cappuccino que eu falei, né? A gente tava tomando cappuccino ali, tava todo mundo na mesa, as crianças, tudo, né? E aí eu tava olhando assim pra dentro, né? Não tava curiando a vida de ninguém, mas me chamou a atenção. A menina lá, né? Veio aquele café, cappuccino, sei lá, bonito. Né? Aí a pessoa, né? O cara ali olhando pra ela e ela lá, postou que não sei o quê. Eu falei, gente, vivo as experiências. Ó, eu vou contar uma coisa aqui, assim, passou isso na minha cabeça, Marta. Estive agora nos Estados Unidos em janeiro e, na hora dos fogos, na hora do não sei o que, você vê todo mundo assim com o celular, pá. Só que se olhar pelo celular, pela tela... Não é a mesma coisa que você olhar. Você tá vivendo a experiência. É a mesma coisa que você assistir um stories de uma pessoa que tá lá postando. Eu fiz um stories mostrando os fogos? Fiz uma live ao vivo lá mostrando. Mas por quê? Eu já tinha visto 3 vezes naquela semana. Então eu falei, gente, mas eu acho que você perde. Isso talvez seja essa geração da tecnologia que tá muito se perdendo. Então a pessoa tá preocupada de sair bem na foto. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, você foi em tal coisa, por que você não tirou uma foto, por que você não postou? Tava vivendo. E quando você vive, você tá entregue ali. Eu passei... É quando a gente foi pro Rio, na casa dela. Não postou nada. A gente não tem foto. Você percebeu que a gente não tirou foto? Não, a gente não tirou foto, porque a gente curtiu o momento com as crianças. No Ano Novo, eu me diverti. No Natal, eu tava muito cansada, muito cansada. Tanto é que me falaram assim, nossa, nem parecia você no Natal. Parecia um morto-vivo aqui. E eu realmente tava muito cansada. Então, eu passei pelo Natal, né? Já no Ano Novo, eu tava daquele jeito. Eu dancei, eu fiz coreografia, fiz não sei o quê. Não tem uma foto minha tirada por mim. Só tem dos outros me filmando, sabe assim? Então, eu sou bem essa do viva, né? Não registre. É importante registrar também. A gente faz o registro mental. Eu acho que a gente tem que entender que cada um tem a sua definição de sucesso, primeiro ponto. Mas defina, é isso que é legal, Marta. Eu preciso fazer isso. Defina pra você o que é sucesso. Porque assim, se eu me pôr pra fazer um bolo e eu fizer o bolo e o bolo ser bem feito, eu tive sucesso, né? Sim, claro. Mas defina o que é sucesso pra você, que nem hoje, e assim, sucesso é mutável, não é fixo. Sucesso é mutável. Hoje a Marta tá falando, eu tô brincando aqui, a gente entra nessa seara, que pra você isso hoje é sucesso, é você conseguir equilibrar seus pratinhos. Uhum. Então isso pra você é sucesso. A hora que você equilibrar, você vai falar assim, tá, e agora? É hora de subir a régua. Uhum. Então, meu propósito é fazer
R$ 1.000 por mês. Tô fazendo. Não pare nos 1.000. Suba a régua. Ah, não, eu acho Suba a que régua. isso Porque aí sim. Eu acho que isso sim. Porque a hora que eu vou achando esse conforto, eu subo a régua. Eu não gosto de viver em zona de conforto. Eu tenho paura. Quer ver me deixar doido? Eu funciono mais Se eu tiver um monte de coisa pra fazer, eu trabalho super bem. Agora, se eu tiver uma coisinha pra fazer que eu olhar e falar assim, o que eu tenho pra fazer hoje, eu vou inventar. Porque eu não consigo ficar parado. Então, minha régua sempre vai ser... Ah, mas Anderson, você quer ter um carrão? Você quer viajar? Aí me fascina. Eu acho que as histórias vividas, aquilo que a gente pode proporcionar para as pessoas, para a gente, é muito mais valioso do que um bem material, do que postar nas redes sociais para que as pessoas vejam. Eu acho comer e viajar espetacular, entendeu? Para mim, sucesso para mim é eu estar em constante estudo. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de passar para as pessoas o que eu aprendo. E eu aprendi uma coisa, eu tinha um desafio muito grande que era deixar o medo me paralisar. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Anderson. Usar o medo como um impulso para eu fazer aquilo que eu desejo. É que assim, todo mundo fala assim, você tinha medo de falar em público? Não, não tinha medo. O medo, na verdade, que todo mundo acredita que dentro das energias, medo, raiva, felicidade, alegria, na verdade não é felicidade, alegria, tristeza, nojo, são os sentimentos que a gente pode controlar. Eu uso o medo a meu favor. Porque é o medo de eu ser uma pessoa em situação de rua que fez eu batalhar um monte. É o medo de eu passar de novo por necessidade que fez eu fazer um monte de coisa. Então, assim, não foi o medo que me paralisou. O medo, na verdade, ele me impulsiona. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, você tem medo de falar em público? Não, não tenho medo. Eu tenho medo da consequência daquilo, né? De repente não ser bem interpretado, de quem tá ouvindo falar assim, falou besteira. Porque qual que é o meu propósito? É acordar pessoas. E de repente eu não tô acordando a pessoa. Mas um hater também a gente acorda, porque ele vai falar mal, que ok. E mesmo ele sendo hater, ele vai falar assim, eu queria ter a vida do outro, então como eu não tenho, eu vou falar mal. Mas eu acho que o grande problema hoje das pessoas que lidam com hate é entender que ele também impulsiona você. Lógico que impulsiona. Ele dá visualização, ele comenta, ele compartilha às vezes para criticar, entendeu? Quando eu fazia muita live, eu falava, tenha hater. A gente tem hater dentro da família. Sim. Porque você fez isso? Comecei todo esse processo de mudança, eu ouvi que eu estava dando um passo para trás na minha vida. É sério, eu fiquei feliz o dia que eu recebi o meu primeiro hate. Eu fiquei super feliz, falei, nossa, tô famosa, recebi o hate. Mas assim, sabe por que você sentiu essa coisa da família, Dani? Porque a gente só vai ser criticado e a gente... Deixa eu tentar explicar isso de uma forma que não fique mal. Vou tentar me controlar. Aonde me importa mais é as pessoas que estão próximas. É que tem uma parte da filosofia que fala uma palavra bonita, eu não quero falar palavra bonita aqui não. Quanto mais longe for, ou seja, se eu tiver elogio de uma pessoa muito mais distante de mim, ele é muito mais verdadeiro. Porque aquelas pessoas que estão próximas de você é a pessoa que mais você espera que fale bem para você, que vai te apoiar. Isso não acontece. E além de não acontecer, a inveja nunca vem de longe. Porque assim, eu não vou ter inveja da vida do Neymar, porque eu não sei como que é a vida do Neymar. Eu vou ter inveja da Marta. E assim, aí eu falei pra Marta uma semana, sei lá. Semana passada, Falei, gente, vai ter gente que vai ter inveja do seu andar, do seu caminhar. E aí você fala assim, mas eu não tenho nada, eu não tenho bens, tá? Mas às vezes a postura, mas nunca vem de longe. A inveja vem de perto. Então, a aprovação que a gente busca, que nem você falou assim, minha família falou. E eu não tô esperando isso do dia das pessoas próximas. Porque assim, Isso eu aprendi muito. Se você tiver um comércio, seja ele que for, isso é real, começa a prestar atenção. Você vê a Marta falando, ela mora perto de um restaurante e não vai no restaurante. A gente costuma, às vezes, andar 10 km para ir num outro restaurante. Você não compra... Ontem eu comprei um bolo, falando nisso, comprei um bolo de uma amiga minha que, espetáculo. Por quê? Eu tento promover o comércio próximo, então eu sou muito de explorar o comércio próximo, porque se o cara não tiver
porque eu penso diferente, mas a maioria das vezes você vai ser criticado pelos próximos. Sim. O cara vai criticar o que vocês estão fazendo aqui, eles vão criticar o podcast de vocês, mas ele não é capaz de sentar aqui e vir ajudar. Falar, você precisa... Pô, eu conheço o presidente lá da empresa X, que é meu amigo. Ele não vai falar pra você que ele traz aqui. Exatamente. Mas isso a gente passa quando a gente está buscando os convidados, quando a gente está vendo quem vem e assim, buscando os convidados. A gente sente isso, que teriam pessoas para nos ajudar a trazer outros convidados. Uma coisa é você normalmente são os próximos. Uma coisa é você fazer propaganda do que você faz. Outra coisa é outra pessoa fazer propaganda. E outra coisa é em formato cadeia, né? Porque você faz, vamos imaginar, irmão, irmã, tio, tia, pai, aquela rede de apoio fizesse, não é uma pessoa indo atrás, tô falando convidado, mas isso serve para cliente, isso serve para tudo, tá, gente? Eu tenho um comércio, eu vendo caneca. Se eu tivesse minha família inteira pondo um pouco de energia e me ajudando a vender a caneca, eu não tenho um vendedor, eu teria 20 vendedores. No mínimo. O que acontece? E ó, eu digo mais, hein? Eu digo mais. Tem pessoas que eu vejo que precisava de um curso que eu tenho, falando isso do meu dia a dia. Eu já dei o curso e a pessoa não faz. Hoje em dia eu não dou mais. Por quê? Falando, se a pessoa quiser, ela vier me pedir, eu vou analisar e eu não dou mais curso para ninguém. Eu já dei um curso caríssimo. Não dou. Só. Eu não dou curso para ninguém. Eu já dei ingresso de eventos para pessoas próximas, não foram. Eu hoje não faço mais. Sabe, eu vivi recentemente uma situação dessa. A minha própria família não contrata os meus serviços de advogada. E quando precisaram dos meus serviços de advogada, que eu falei que ia fazer, eu estava no meio de uma das crises de pânico, pedi para aguardar um pouquinho. O que fizeram nas minhas costas? Foram lá contratar uma outra advogada, a advogada fez errado. Santo de casa não faz milagre. Esse é o ditado mais antigo. Caso Ferreira, espeto de pau. E olha o absurdo, teve que contratar um outro advogado. Ao contratar esse outro advogado, só descobriram que fez errado porque eu vi o processo. E aí contrataram outro advogado, vieram pedir para eu corrigir a petição dele. Eu falei, não. Então, mas assim, mas isso acontece na advocacia, acontece no mercadinho. Só acontece no mercadinho, não vai acontecer tanto porque a família vai lá para querer pegar tudo fiado. Não, todo mundo pega fiado. Mas assim, eu quero que vocês pensem e a gente tentar levar isso para quem tá em casa, não conte com quem tá próximo. E se o cara falar mal de você, você fala, legal, tá indo no caminho certo. Então se sua mãe falar, isso aí que vocês estão fazendo não vai dar muito certo não. Vai. Todo mundo fala. Fundo o pé porque tá no caminho certo. Pra que você tá indo para São Paulo mexer com isso? Que besteira. Então, mas faz porque tá dando certo, porque pensando isso no comércio, a hora que você... Tá todo mundo falando que você vai dar errado, vai embora. Continua que você tá no caminho certo. Sim, você participou com a gente da idealização desse projeto, você sabe que o projeto foi idealizado não com um fundo monetário, mas sim um fundo de fazer isso que você falou, despertar as pessoas para que todo mundo... Mas, novamente, a gente... também quer ver a gente. Mas se tiver patrocinador, a gente agradece. Mas para as pessoas entenderem que todo mundo tem problema, sim, precisa olhar para si, Dani, e assim, que tudo tem solução. Na verdade, vocês têm que pensar aqui o quê? Qual que é um sentimento que tem em todas as pessoas? Qual que é a maior dor do ser humano? E aí, para todo mundo, se a gente fosse achar uma unidade, um denominador comum, é problema. Pequeno ou grande, o empresário que ganha milhões, ele tem problema. Ele tem problema. Todo mundo Ele tem. Claro que o dinheiro facilita resolver alguns tipos de problema. Porque se eu tenho uma parede que eu preciso pintar e eu tenho recurso financeiro, eu contrato alguém que vai fará por mim, mas aquele problema vai me incomodar do meu jeito, porque se ficar ruim eu vou ficar reclamando, porque eu sou ser humano. Então, o denominador comum entre todas as pessoas é problema. Não tem raça, não tem cor, não tem religião, não tem nada. Exato. É problema. E aprender a lidar com os problemas é a coisa mais fácil. Não é o mais fácil, desculpa. É entender, a hora que eu entendo que lidar com problemas e resolver problemas é coisa da vida. É coisa da vida, fica tudo mais leve. Então você diz que então vamos dizer assim que
para você, pode-se dizer que uma das chaves do sucesso é saber que existe problema e que você vai ter que lidar e que tem jeito. Tem jeito. Olha lá, tem jeito. Tem jeito. Por isso o nome do nosso projeto. Porque sim. Tem jeito. O problema é comum, é normal, vai acontecer e dá certo. Qual que é a questão? Quanto mais informações eu tenho, e aí eu preciso ter informações. Se é do meu negócio, se é da minha vida, se é do que for, porque com mais informações eu tenho uma melhor tomada de decisão. Então, se eu tenho um problema e eu tiver as informações, por exemplo, eu sempre vou ouvir todos os envolvidos que tiverem um problema X, tá? Dentro do mundo corporativo. A Marta está reclamando da Dani. Ok, eu vou ouvir a Marta, eu vou ouvir a Dani, porque, na verdade, não existe uma verdade. É lógico. Existem três. A verdade da Marta, a verdade da Dani e a verdade verdadeira. É verdade real. Então, eu não consigo saber. E a gente julga. Não tem como, a gente julga. É ser humano. E eu vou tentar tomar uma melhor decisão. Não que eu vou apoiar um ou outro, para que eu possa ter uma melhor tomada de decisão. Posso esbravejar, posso espumar, mas eu vou tomar a melhor decisão. E eu preciso, para tomar decisão, informações. E qual que é o grande mal? A gente não quer tomar decisão. E tomada de decisão é sucesso. Um monte de gente, Napoleão Hill já fala isso. Rodam no primeiro obstáculo, o que eu percebo muito é que assim, a pessoa enxerga o primeiro obstáculo, ela não quer ir atrás de conhecer o seu problema, de conhecer os meios de solução para aquele problema e tentar resolver, né? Muitas pessoas acabam se acomodando e falando, eu não tenho sucesso na vida porque eu não tive sorte. É que não, né? É que, na verdade, é imputar ao outro que o outro faça o que eu não fiz. Exatamente. E, assim, isso é do ser humano também. Se a gente for parar para ver, a gente for lá atrás, você vai ver que tem essa questão de a gente imputa no outro. Eu não fiz tal coisa porque a Marta... Aí você pergunta pra Marta, a Marta não fez tal coisa. Vamos criar um exemplo aqui, tá, gente? Só exemplo. A Marta não chamou o convidado. Eu chego pra Marta, você chamou o convidado? Não tava nem sabendo que era eu. E aí a gente imputa no outro. Eu não tenho cliente no meu escritório porque eu contratei uma secretária que era para ela fazer atrás de cliente. É a função da secretária? Não. Mas eu imputei nela. Eu deixei de fazer e eu imputo ao outro. Então, isso é uma coisa que... Esse é o problema. Gente, é o seguinte, esse convidado aqui, ele daria umas 3 horas de podcast, com certeza. Só que, infelizmente, a gente não tem esse tempo todo, a gente limita até para não ficar uma coisa mais maçante ou sei lá. Mas eu acho que o tempo que a gente tem aqui é um pouco mais reduzido. Mas foi muito bacana porque a gente conseguiu tirar do Anderson coisas, a gente conhecendo o Anderson, a gente hoje conseguiu tirar dele e ele também nos agraciou com algumas informações que a gente desconhecia. Então, assim, a gente quer agradecer a sua presença. Agora sou eu que estou quebrando isso tudo. A gente quer agradecer a sua presença, agradecer o apoio que você dá ao projeto. Ajuda na idealização de nome, cor, logo, tudo ele teve uma pequena participação e ele veio aqui nos trazer algumas informações sobre a vida dele, sobre o trabalho dele, como ele enxerga a empresa, as empresas dele, né? E isso a gente só tem a agradecer. Na verdade, assim, quero deixar um agradecimento registrado para vocês aí que estão nos assistindo, quero para quem ficou até agora o final e saber que a ideia do projeto de vocês é super bacana, eu apoio, vocês sabem que eu apoio vocês aí, eu acho que tá no caminho, tá no processo, isso ainda tá madurando ainda. Sim, é um bebezinho. É um bebê ainda, mas porque eu acho que a questão do podcast de vocês não é só, esse bate-papo mesmo, acho que tem que ser esse bate-papo mais descontraído, essa coisa mais leve, para quem tá em casa entender que ele pode também, porque... Não é só, todo mundo pode, então assim, tem jeito pra tudo, tem jeito do cara, não tem como eu preciso trabalhar, não tem, eu acho que vocês mostraram, são mães, são trabalhadoras, são empresárias, dá pra fazer? Dá, basta querer, então eu acho que essa transmissão de bastar de querer e mostrar que tem várias possibilidades, é um universo gigante aí fora, então eu mais uma vez agradeço, obrigado pelo convite, estarei sempre à disposição de vocês para que precisar. Eu quero fazer um agradecimento especial porque esse ser humano aqui me ajudou, me ajuda
E espero que continue ajudando Eu também. muito tempo. Me dá umas broncas boas. É como eu falei, ele te bate e você fica assim. Eu sou muito cabeça dura, eu confesso. Mas, assim, ele sabe a admiração e o carinho que eu tenho por ele. Exatamente. Isso é notável. Eu fico até emocionada, porque me ajudou em vários momentos. O próximo podcast, eu vou fazer uma caixinha, porque a Dani hoje eu tô sensível. ela tá sensível, gente, ai, meu... É que realmente o Anderson... Não, o Anderson é um cara extraordinário, a gente só tem a agradecer mesmo. E é verdade, assim, eu também não vou ficar falando, porque senão eu também choro. Eu sou durona, mas eu choro. Mas ele é um cara muito especial, muito especial. Procurem conhecer o Anderson, a rede social do Anderson vai ficar aqui no rodapé do podcast. E assim, procurem conhecê-lo. Ele é um cara realmente fantástico, vale a pena. Só não evolui com a ajuda dele quem não quer. Não quer. Ou quem fica com preguiça, que nem eu, de gravar vídeo, entendeu? Mas aí ele pega no pé. Obrigada, gente. Obrigada. Tem jeito. Tchau, tchau.